Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi. Esse aqui é o Mãe Literatura e hoje eu trouxe uma postagem bem diferente, um vídeo diferente para vocês. Quero contar como é que foi a minha participação no Amigo Oculto, no Amigo Secreto Chocolate, que eu fiz com a minha turma da Aliança dos Blogs. Essa turma é o seguinte, nós somos 4 amigos que há um bom tempo nós estamos juntos. Nós temos um cronograma anual e nesse cronograma, a cada mês nós temos um tema diferente. E o mesmo tema é desenvolvido pelos 4 blogueiros, cada um com a sua particularidade, com a sua forma de se comunicar. Isso é uma delícia, isso é muito gostoso. Então já deixo o convite para vocês conferirem em cada blog a nossa participação. E hoje, como eu falei para vocês, ela foi, a desse mês, né, a de mês de abril, foi muito especial. Participei e recebi aqui este presente do Lucas. O Lucas que me tirou do Leitor dos Sonhos, que é um amigo super querido, na verdade todos são queridos, mas o Lucas é muito querido porque eu acompanho no blog dele desde o começo. Aí ele me mandou uma cartinha dizendo que esse livro, porque o objetivo era, além do chocolate, mandar um livro que a pessoa tivesse gostado muito e mandar de presente para a pessoa que foi sorteada. Então ele me fala que ele escolheu esse livro porque ele tinha postado no blog e eu tinha falado que eu não tinha lido o livro ainda. Então, quando ele soube que eu que tinha sido amiga secreta dele, ele na hora pensou nesse livro. E a gente fez esse processo de uma forma tão bacana e para ter realmente surpresa, a gente pediu ajuda para a Lelê, para Letícia, minha filha. Ela fez o sorteio, então ninguém realmente sabia quem tinha tirado quem. Foi muito gostoso, foi uma experiência muito legal. E aí o Lucas me tirou, então além da cartinha, a gente tinha que escolher um chocolate, ele me mandou essa caixinha, que olha que eu ainda não abri, consegui esperar para mostrar para vocês com muito custo, que eu amo chocolates. E me deu este livro aqui, o Bambi, que era um livro que eu tinha muita curiosidade, mas eu não tinha lido ainda, então foi uma experiência incrível. Pela postagem, pelo sorteio, pela brincadeira e principalmente por ler um livro tão especial. Eu confesso que eu fiquei com medo, eu tava com medo de ler Bambi, porque eu acho que todo mundo tem isso de você lembrar muito do desenho da Disney e aí ficar um pouco assim preocupado porque o desenho é muito triste, né, gente? Não sei se vocês pensam isso, mas eu sempre achei o desenho, né? A questão da mãe, eu achava sempre, assim, bem triste. E a história original, ela é muito diferente da história da Disney. Eu confesso que eu gostei bem mais da história original do que da história da Disney. Eu vejo muita gente falando sobre isso também. Então, eu quero contar um pouquinho da edição e contar um pouco das minhas impressões. Essa edição aqui, no final, ela traz um agradecimento, dizendo que essa obra foi publicada através de um financiamento coletivo em conjunto com a Princesa Pocahontas, de Virginia Watson. E só foi possível resgatar este tesouro do passado porque centenas de apoiadores acreditaram no projeto. Muito obrigada. Então, eu não li outros livros da editora Wish, quero ler. E aqui ela fala, ó, a editora fala sobre o resgate de livros raros. Gente, eu achei essa proposta, esse projeto maravilhoso e quero acompanhar outras leituras também. Quero trazer para vocês em breve. É uma edição linda, vou falar um pouquinho da edição. Esse material aqui da capa rústico, acho que combinou muito com a questão da floresta, né? Ó, ele é bem... ele é muito bonito, muito caprichado. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui é o Felix Salten. Esse livro foi publicado originalmente em 1923. E aqui diz que Felix Salten foi um autor austríaco e crítico de Viena, nascido em 1869. Ele nasceu 100 anos antes que eu. Seu mais famoso trabalho é Bambi, A História de uma Vida na Floresta. Por ser neto de um rabino ortodoxo, seu livro Bambi foi banido da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, mas Salten escreveu
outras dezenas de títulos até o seu falecimento em 1945. Bambi é considerado o primeiro livro ambientalista publicado. Acho que faz muito sentido, porque as descrições da floresta dele são simplesmente sensacionais. É um livro extremamente visual, você imagina aquela floresta, aquela campina, aqueles perigos, a vida pulsando, todos aqueles animaizinhos que se conversam. É muito vibrante. Eu tinha a impressão que eu estava ali vendo aquelas cenas. Então, é uma edição muito bonita, muito caprichada da Wish. Olha, ele vem com esse marca-página e tem uma frase aqui que diz: Bambi, a história que atravessou gerações, é na verdade uma grande metáfora das nossas próprias vidas, tratando temas como amadurecimento, perdas, amizade e primeiro amor. Então, aqui a gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, algumas dedicatórias da editora para todos os que lutam por um ecossistema mais justo e harmonioso. Gente, é uma edição muito linda, desde o sumário. Uma coisa que eu achei muito legal, eu sempre reforço muito o papel do tradutor. Pelo menos o nome do tradutor eu faço questão de sempre falar. Não conheci esse tradutor, que é o PTR7, e ele faz um prefácio muito interessante, muito bonito, que dá uma boa introdução ao leitor, à leitura. Gostei muito dessa introdução. Achei muito interessante, assim, muito cuidadosa, e isso acho que facilita bastante a leitura. Ela foi feita em setembro de 2019, tem inclusive as referências, ou seja, foi uma coisa bem estudada. Achei, olha gente, que edição maravilhosa. Essa frase diz assim, ó: Bambi saiu debaixo do grande carvalho para Campina. Ela cintilava com orvalho e cheirava a mato, a flores e terra molhada, e sussurrava com milhares de vidas. Gente, é uma edição maravilhosa, maravilhosa. Então, Bambi, uma história na floresta. Os capítulos são assim, ó, cada capítulo tem um número e uma ilustração diferente, né, de folhagens, de flores, ou seja, da vida, né, na floresta. Eu já ficava curiosa, são capítulos curtos, mas eu ficava curiosa para saber qual seria o próximo layout do capítulo. Isso sempre me interessa. É um livro, gente, eu vou contar um segredo aqui pra vocês, que não é muito legal da minha parte, mas eu preciso confessar. Eu tô sempre com as leituras em cima da hora, assim, eu leio muita coisa, e muita coisa eu leio meio que em cima da hora. Esse livro eu consegui ler antes, então eu degustei essa leitura. Sabe aquela leitura que você vai lendo? Eu percebo que eu tô lendo, que eu gosto muito do livro quando eu começo a reduzir o meu ritmo pro livro não acabar. E foi o que aconteceu com Bambi. Então foi uma leitura assim que eu realmente aproveitei, foi muito prazerosa, muito intensa, muito bonita. E aí eu quero contar um pouquinho sobre a história. Então o Bambi, ele traz no começo do livro toda a questão da ingenuidade, da dependência do filhote com relação à mãe, do quanto a mãe tenta passar para esse filhote, o quanto ele precisa aprender a se cuidar, a questões de sobrevivência. Então ele vai falar de ancestralidade, ele vai falar de relacionamento filial, de relacionamento materno, de amizade. Então assim, Bambi, ele vai aprender a olhar a floresta através dos olhos da mãe. E isso é muito importante, essa simbiose inicial é muito importante, mas a gente percebe que com o tempo ela vai diminuindo e preparando ele para essa aventura que é viver a vida ao amadurecimento. Tem dois personagens aqui também que são muito importantes, que são os primos do Bambi, que tem mais ou menos a idade dele, que é o Gobo, que ele é bem ingênuo, assim, bem frágil, e eu sempre falo o nome dela errado, Faline, que ela é muito bonita, que vai falar sobre, né, a questão do primeiro amor. A questão da paternidade é uma questão muito interessante nessa história, porque ela vem revestida de uma coisa meio misteriosa, de um pai assim que não aparece muito, mas que esconde, na verdade, uma mensagem meio subliminar.
que é o seguinte, que às vezes as aparências às vezes enganam, né? E que o pai, ele pode estar muito mais atento, não estou dizendo que todo pai tem que ser assim, né, gente, pelo amor de Deus, mas que pode ter por trás de uma aparente, uma coisa mais incógnita, pode ter por trás uma proteção que não aparece sempre. Eu achei bem interessante essa mensagem, bem diferente. Obviamente não é o que a gente vê por aí, mas eu achei diferente essa forma como o Félix coloca a questão da paternidade como um cuidado assim meio mais ancestral e mais geral. Eu acho que é uma coisa muito sutil e muito subjetiva e que eu achei interessante. E aí, assim, né, o quanto o homem também, acho que isso é muito importante e muito forte neste livro, o quanto o homem, o caçador, ele vem revestido do perigo, de uma ameaça. Achei muito simbólica a forma como eles retratam a arma do caçador como um prolongamento dele, do corpo dele, e o perigo que isso traz. Achei bem interessante essas passagens. Então, assim, é um livro que é uma fábula, é um livro para todas as idades, é um livro que tem muitas metáforas, tem muitas coisas simbólicas e que ele fica reverberando, ele fica refletindo, assim, na gente mesmo depois de acabar da leitura. Eu gostei muito, 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 se tornou um dos favoritos da vida, com certeza. E contribuiu, claro, uma edição maravilhosa, além do fato de eu ter, né, recebido esse livro do meu amigo Lucas nesse projeto tão bacana que nós fizemos. Então, aqui fica a minha dica. Aqui diz assim, ó, Bambi, a história que atravessou gerações é, na verdade, uma grande metáfora das nossas próprias vidas, né? Que é o que está escrito lá no marca-páginas. E eu acho que é isso mesmo, né? Que a vida da gente, ela é feita de perigos, de descobertas, de surpresas, de coisas boas, de coisas que não são tão boas, de um poder maior que às vezes não aparece. Eu acho que isso que eu talvez não tenha me expressado muito bem quando fala da questão do pai aqui. Eu vejo o pai aqui como um poder maior que não aparece de forma muito concreta, mas que tem o seu papel. Achei interessante, não só a figura paterna em si, mas uma figura assim de um cuidado maior e ancestral. Achei bem interessante todas essas... gostei muito da forma como o Bambi conversava com os animaizinhos. E não é uma história boba, não é uma história piegas, muito pelo contrário, é uma história muito forte, uma história muito bonita. E é o tipo de história que, quando falam assim pra mim, que livro você recomenda pra pessoa que não tem costume de ler, que gostaria de ler? Com certeza eu recomendo Bambi também. Então, deixo aqui essa dica, Bambi, de Felix Salten, uma edição linda da editora Wish, que eu amei ler. Muito obrigada, Lucas. Amei e deixo aqui essa dica para vocês. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. E eu volto logo com mais uma dica para vocês, porque aqui eu compartilho meu amor pela literatura com vocês. E a dica de hoje foi Bambi. Um beijo, turma, e até a próxima.